Não, só... Boa noite, amigos que estão se ajeitando para nos ouvir. Vamos hoje recordar um pouco o porquê da entreajuda, esse movimento tão rico que surgiu em 2001, na Paróquia das Mercês, e fundado pelo nosso amigo Frei Alvadir Marmentini, que estará conosco nessa noite. E queremos trazer de novo ao público os objetivos que levaram o Frei a fundar a iniciar esse movimento de entreajuda, que tem trazido tantos benefícios, não só para a Igreja, mas para todas as pessoas que, de uma maneira ou outra, participam desses benefícios da entreajuda. Frei Alvadir já está ali. Boa noite, Frei Alvadir. Seja bem-vindo. Boa noite, Nelly. Obrigado. Um prazer poder estar de novo contigo, falando da nossa querida entreajuda. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, que talvez tenha alguma pessoa que não te conheça ainda, né? Então, tá bom. Fale um pouquinho de você, da sua formação. Bom, eu sou Frei Alvadir Marmentini, sou Frei Capuchinho, já tenho 46 anos de sacerdote, né? E, além de ter estudado filosofia e teologia, tive a oportunidade também de estudar muito parapsicologia e psicologia, para poder melhor estar preparado para, assim, atender ao povo de Deus, né? Então, eu sempre fui muito voltado para a pastoral urbana. Sempre trabalhei em cidades grandes, né? E fiz muitos cursos para poder entender qual é o método, qual é o caminho para poder ajudar o povo da cidade e também todos aqueles que precisam. E me apareceu uma oportunidade também, em 1996, como eu gosto muito dessa área, o Frei John Corivô, que era o geral nosso na época, me ofereceu um curso nos Estados Unidos de psicologia ligada à fé, porque ele sabia que eu gostava de estudar essas coisas. Aí então eu tive essa oportunidade de 4 anos mais ou menos, estive lá em Washington e frequentei a Loyola University para entender um pouco o método ou os problemas que eu estava passando na orientação das pessoas da cidade. Então, a orientação dos estudos ali recebido eram de unir fé e ciência como fundamentos e colocar em prática, junto ao povo sofrido, técnicas e métodos, não só religiosos, mas também psicológicos, como ajudar a libertar o povo de Deus que sofre. Aliás, o Concílio Vaticano II, já no documento Gaudium et Spes, número 36, fala exatamente isso, coloca, o concílio assegura que a importância da ciência no auxílio da fé e que a fé não se opõe à ciência. A fé não se opõe à ciência. Sendo então nomeado pároco das Mercês, na época, quando eu voltei dos Estados Unidos, né, eu, como tinha estudado alguns métodos de como associar fé e ciência, eu comecei a estudar um pouco os documentos aqui da igreja, da CNBB, e um documento que me veio à mão foi o documento Rumo ao Novo Milênio, né? Na página 25 fala das diretrizes para uma nova evangelização, repetindo as palavras do Papa da época, fazendo vigorosa interpretação para que nossas paróquias, olhem bem, nossas pastorais e movimentos eclesiais prossigam na
missão de evangelizar, com novo ardor, novos métodos e novas expressões. Vejam, novo ardor, novos métodos e novas expressões diante dos enormes desafios da humanidade. Confesso que fiquei angustiado, né? O que fazer numa cidade para atender o povo sofrido, né? E ao refletir sobre novos métodos para evangelizar, e depois de orar muito, eu perguntei a mim mesmo, por que não aplicar na paróquia aquilo que eu aprendi lá na estadia nos Estados Unidos, de unir fé e ciência para ajudar o povo de Deus? Por que não ajudar as pessoas não só a participarem da vida espiritual, mas entenderem a riqueza e a importância da mente, seu valor nas programações mentais para se libertar de tanto sofrimento? Por que não conclamar tantos profissionais leigos, voluntários, para nos engajar nesse trabalho? Então, apareceu aquilo que nós chamamos de celebração da entreajuda, um nome que a gente deu porque realmente é um grupo de pessoas que tentam ajudar as pessoas que precisam. Então, na verdade, veja, quando descobrimos como funcionam as leis da mente, nós descobrimos o próprio Deus. Tem gente que acha, não, que isso aqui não é de Deus. Olha, se eu descubro como é que funciona a minha mente, a maravilha que Deus colocou dentro de mim, eu vou amar o meu Deus mais. Aliás, já dizia Albert Einstein, não posso imaginar, diz ele, um autêntico cientista que não tenha fé profunda. Ciência sem religião é paralítica. Religião sem ciência é cega. E aí, então, refletindo sobre isso, é onde nasceu esse método, né, da entreajuda, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, historicamente, né, Nelly, de pessoas que nos acompanham, foi desse curso que eu fiz lá nos Estados Unidos, porque nós aqui no Brasil, infelizmente, em terapia, em psicologia, nós não valorizamos o lado espiritual. E os americanos valorizam muito o Jung e o Viktor Frankl, que são de uma linha de unir fé e ciência e, ao mesmo tempo, no trabalho de terapia, usar a fé também como ferramenta para o povo sofrido também se beneficiar disso. Entende, né? Mais ou menos um resuminho assim de como surgiu essa ideia na minha vida. Maravilha. E quantos benefícios aconteceram nesses 19 anos, nessa semana? Nós estamos comemorando 19 anos que iniciou a primeira celebração de Entreajuda, dia 23 de setembro de 2001. Não vou esquecer nunca esse dia, né? A princípio, éramos apenas 6 ou 8 voluntários que íamos ajudar a impor as mãos. Me lembro que no começo fizemos várias reuniões contigo, Frei, para saber até que passos iríamos seguir, como é que seria essa celebração de entreajuda. Até o nome, celebração de entreajuda, demorou um pouquinho para chegarmos à conclusão como é que chamaríamos esse novo método, né? Me lembro também que você teve bastante dificuldade no começo, até conseguir a aprovação da igreja, do bispo, porque era uma coisa Exato. totalmente nova na Igreja Católica, né? Unir fé e ciência, não se falava nisso até então, na nossa igreja, pelo menos aqui em Curitiba. Então, eu me lembro que foi muita oração e tudo, mas, enfim, a grande graça que você conseguiu com a aprovação do bispo, né? Existe até um documento, uma carta do bispo autorizando a celebração de Entreajuda na Paróquia das Mercês. Isso foi um grande triunfo, né? E, dali para frente, as coisas só melhoraram. Eu me lembro que, na véspera de iniciar a celebração, nós tivemos uma reunião contigo, a equipe de voluntários, que já estavam dispostos a ajudar,
E você nos disse, se não vier ninguém amanhã, que é para ser só no horário, às 15 horas, me lembro. Se não vier ninguém, a gente impõe as mãos uns sobre nós mesmos, né? E eu respondi, você vai ver, Frei, não vai caber na igreja. Foi uma profecia, porque realmente a primeira celebração ficou gente de fora, não coube todo mundo na igreja. E aí, já na semana seguinte, iniciou mais um horário à noite, às 20 horas. Achávamos que então ia dividir o pessoal, não ia ser tão cheia a igreja, mas encheu mais ainda. Tanto a turma da tarde como a noite veio mais um tanto e ficou mais cheia ainda. E foi aumentando até que se chegou, não me lembro mais quanto tempo, quantos meses demorou, para iniciar um horário de manhã. Como ainda não resolveu a superlotação da igreja, foram constituídos 5 horários. Era 9 horas da manhã, às 14h30, 16h30, 19h30 e 21 horas. Eram 5 horários. E, na época, os voluntários também foram aumentando, foram crescendo, foi chegando mais gente querendo ajudar. Eu sei que em 2004 nós éramos já 35 voluntários da equipe que ajudávamos nas celebrações, né? Veja assim que hoje, como parapsicóloga clínica, eu analiso que o ser humano é um todo. E exatamente a parapsicologia do sistema Grisa, a parapsicologia da linha científica, nos fez entender melhor isso, né? Para nós que nos formamos nesse curso de parapsicologia, é fácil entender que fé e ciência não podem andar separados. Fé e ciência têm que se dar as mãos para ajudar o ser humano. O ser humano é um todo, ele não é só mente, ele é espírito, é corpo, espírito, é um ser holístico. E a celebração da entreajuda engloba o ser humano como um todo. E acho que é por isso que tem ajudado tanta gente. Não é verdade, Frei? Sim. Quero mandar o meu abraço, né, à Lúcia Tachinha, lá de Bandeirantes, uma cidade onde eu trabalhei meus primeiros anos de sacerdote. Tenho um carinho muito grande ao povo lá de Bandeirantes. Meu abraço a todos que nos acompanham lá. Realmente, Nelly, então veja, o novo método. Então, nós fundamentamos a entreajuda em 4 pilares, que seria, então, primeiro, a técnica de relaxamento. Sabemos hoje que a técnica de relaxamento ajuda a gente a programar e reprogramar o nosso subconsciente, porque 90% das programações do nosso ser partem das programações do subconsciente, e a maioria delas já desde o ventre materno de nossa mãe. Então, de início, a gente sempre faz ali uns 20 minutos de técnica de relaxamento, onde a gente sereniza o espírito, entra num nível mais profundo, né, de sintonia conosco mesmos, e ali a gente também começa a acessar, né, toda a nossa história, nossos traumas, aquilo que foi vivido ou não. Então, a técnica de relaxamento é muito importante junto com a técnica de respiração. Então, a primeira parte, o relaxamento. Depois, a palavra de Deus, tão importante. Então, a gente conecta aquilo que foi falado no relaxamento com a palavra de Deus, um texto bíblico que é escolhido para também colocar ali Deus dentro dessa programação humana. E o terceiro ponto, que seria também, porque pessoas que vêm aí gostam também de desabafar, de partilhar, então as confissões, nos confessionários, sempre tem pessoas, não só para ouvir aquela confissão, às vezes mecânica, mas para um bate-papo, uma orientação, uma conversa amiga, um acolhimento das pessoas sofridas, porque é muito importante esse acolhimento. Como diz
o Papa Francisco, os caídos da sociedade, né? Que são tantos. Então, a pessoa desabafa, confissão, e depois a oportunidade também de receber a Eucaristia. Né? Então, esses 4 pilares, assim, unindo fé e ciência, né? E depois, como complementação disso tudo, temos ainda a imposição de mãos, lógico, eles tempos de pandemia, nós não estamos tendo, mas a imposição de mãos, que é importante, porque todos nós podemos fazer isso. Jesus, desde Hipócrita, no século IV, se curava pela imposição de mãos. Jesus usou essa técnica, ensinou os discípulos a usar. E quando o povo começou também a usar, disse, olha, Jesus proíba esse pessoal fazer. Não, eles podem fazer coisas maiores do que nós. Então, muita gente acha que é bobagem, mas a energia que nós temos, e quando partilhamos essa energia com o nosso semelhante, impomos as mãos com carinho e amor, isso ajuda muito as pessoas a se libertar e curar. Né? Então, é muito importante também essa... E também a partilha da energia entre nós. E sempre tem na entreajuda assim, um espaço para agradecer alguma graça recebida, né? Então sempre a gratidão. E também a gratidão no sentido de fazer com que esse nosso encontro nos leve também a ajudar o semelhante. Então a pessoa pode doar um alimento para a alimentação das pessoas. Enfim, aí a gente foi ampliando e ainda ao mesmo tempo os novos, que a Nelly pode dizer, quantas ramificações que vieram depois devido à interajuda. Porque, veja, porque a gente começou a acolher pessoas assim, às vezes com bastante necessidade, nós precisávamos de mais pessoas para poder atender esse, porque o padre miserável, né? Então, um pouco, e às vezes não consegue atender todo mundo. Então, agora, profissionais que a gente acompanhava com reuniões e tal, também nos ajudavam nesse sentido, que foi uma demanda assim, muito importante, porque a igreja precisa dar uma resposta a essas pessoas que sofrem tanto, que a gente pode comentar um pouquinho mais. Mas a Nelly sabe a importância dos voluntários, né, nesse contexto de entreajuda. Não é mesmo, Nelly? É verdade. Desde psicólogos para psicólogos, tivemos terapeutas das mais diversas categorias, acupunturistas, massoterapeutas, tivemos também advogados que atendiam pessoas com dificuldade, às vezes para encaminhar algum processo. Tivemos voluntários de tantas profissões diferentes, pessoas que queriam doar um pouco o seu tempo para ajudar a quem precisasse, né? Eu me lembro que nos anos, assim, mais ou menos no início, já 2005, 2006, nós chegamos a ter mais de 40 voluntários profissionais que atendiam durante a semana, com agenda, com hora marcada, pessoas de todos os níveis, de todas as classes sociais. A primeira vez a pessoa era atendida, não importando suas condições financeiras também, se atendia do mesmo jeito, uma ou duas vezes, para depois ser encaminhada para algum profissional que a pessoa pudesse pagar. Mas foi um trabalho assim que, na época, trouxe muita gente para as Mercês. A celebração da Entreajuda realmente abriu as portas para o povo sofrido, digo. Vinha gente não só de Curitiba, hoje ainda, mas hoje com tantas dificuldades, com a pandemia, hoje as coisas mudaram muito. Mas na época vinha gente não só de Curitiba, mas de toda a região metropolitana, vinha pessoas buscando ajuda. Pessoas com os mais diversos tipos de problemas também, depressivos, pessoas desempregadas, pessoas com problemas de relacionamento familiar. E se a gente tivesse escrito, tivesse guardado os depoimentos que nós ouvíamos, que no final da celebração sempre tem um momento para a pessoa
dar um testemunho de alguma graça alcançada durante as celebrações de entreajuda. Então, gente, olha, nós teríamos hoje milhares de depoimentos, alguns verdadeiros milagres que faziam a gente chorar de emoção ao escutar as pessoas narrando as graças alcançadas, né? Vindo, rezando e pedindo ajuda na celebração. Existe lá, só para lembrar também as pessoas que não conhecem, logo na entrada da igreja, ainda tem hoje isso, continua a mesma coisa, existe uma cestinha, tem caneta e papel para as pessoas colocarem pedidos, agradecimentos, nomes de pessoas que querem ajudar, e além dos objetos que as pessoas podem trazer para serem energizados no momento próprio também, mais ou menos no final da entreajuda. Então, pessoas trazem água, documentos, carteiras de trabalho, processos, tudo que vocês podem imaginar. Existem mesas especiais onde são colocados esses objetos e um momento oportuno, momento no final da celebração, o frei que estiver presidindo a celebração abençoa esses objetos, e todas as pessoas que estão na igreja também estendem, direcionam a sua energia em direção a esses pedidos, a esses objetos. Por isso que chama entreajuda, as pessoas se ajudam umas às outras. Não é só quem vai lá buscar ajuda para si, mas todas as pessoas que estão ali vão rezar também para todos aqueles pedidos que se encontram ali naquela cestinha ou naqueles objetos colocados no altar. Claro que as pessoas trazem na mente, né? Quantos vão na entreajuda e levam mais 10, 20 pessoas na mente, pessoas da família ou amigos que gostariam de poder participar e por algum motivo não podem. Então, toda essa comunicação telepática que faz com que as pessoas se interligam, isso que faz a riqueza da entreajuda. Naquele momento, um momento que eu acho muito, muito especial na entreajuda, é o momento do toque, antes da imposição de mãos. A imposição de mãos é a última coisa no final, que também é o toque, o poderoso toque da imposição de mãos. Mas em geral, depois da comunhão, que infelizmente agora não está tendo, mas existe um momento em que as pessoas são convidadas a se tocarem, dando-se as mãos ou colocando a mão no ombro do vizinho. Nesse momento, as pessoas são convidadas a rezar um pelo outro, rezar por a pessoa que está do lado, que está segurando a sua mão ou tocando o seu ombro. Nesse momento, não é só a pessoa que você está tocando que é ajudada, mas toda aquela energia se forma uma corrente, uma verdadeira corrente energética na igreja, e as pessoas mais sensíveis sentem, a gente sente uma energia muito forte naquele momento. É o momento que muitas vezes acontecem os milagres. Teve muitos casos, as pessoas chegarem depois de dizer, não, naquele momento em que eu estava lá, alguém segurando minha mão, e eu senti algo, eu senti uma paz muito grande, eu senti alguma coisa diferente, eu fiquei curada desde então. São extraordinários os testemunhos que se ouvem em função do poder do toque, ou de todo o conjunto, toda a celebração de entreajuda é realmente é a celebração do amor, eu diria, a celebração do verdadeiro amor. As pessoas vão ali não só porque querem ser ajudados assim, mas vão porque sabem que chama-se entreajuda, uns ajudando os outros. Frei, quando eu começo a falar disso, eu me empolgo, então deixa você falar um pouquinho, não quero falar demais. Tá bom, Eu Nelly. me emociono. Ótimo, mas é Realmente bom. parece que eu estou lá na igreja, na celebração. Tá bom. Eu estou lá há 19 anos, realmente é a minha vida, a entreajuda, eu vou morrer com isso, mas realmente eu amo isso. Tá bom. A Márcia Moraes disse, vocês ajudaram muito a mim e a minha família, gratidão. E também o Paulinho, meu amigo, disse que depois a entreajuda mudou a vida dele. São pessoas, né, que têm
Obrigado àqueles que estão sintonizados conosco nesse momento. Também a Salete Zimmermann ajudou a passar fase muito difícil na vida dela e a gratidão dela também por tudo. O que eu estudei nos Estados Unidos foi psicologia ligada à fé. Além de matérias de psicologia, a gente tinha 6 matérias de espiritualidade bíblica. Mas uma das coisas que a gente estudou muito também foi terapia de grupo. A importância da terapia de grupo para o ser humano é muito importante, porque quando você confronta a tua história com a história de outras pessoas que sofrem, você mesmo vai tomando consciência, os famosos insights, os lampejos interiores, de você perceber o que tem que fazer na sua vida. Então, a terapia de grupo também foi uma das consequências da entreajuda. Começamos ali com terapia do luto, né? E também terapia de grupo em geral, que foi assim, e é uma benção. Eu comprovo sempre na minha experiência de vida de sacerdote, como faz bem também a terapia de grupo, né? Que tem suas normas, suas leis, porque a história de cada um, você apenas ouvindo a história da pessoa que está sofrendo, você às vezes se compara e se coloca no lugar. E esse confrontamento gera em você muitos caminhos que, se você não partilhasse, você não haveria de ver e compreender. Então, eu lembro quanto foi importante, por exemplo, a terapia de grupo do câncer, porque sabemos nós que o câncer, pelas pesquisas, sobretudo os americanos trabalham muito, toda pessoa que tem câncer é porque teve algum ressentimento, alguma mágoa, algo guardado dentro de si mesmo que não partilhou a sua vida. Então, o câncer é uma das coisas que a Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, tem até aquela famosa matéria de psiconeuroimunologia, que é a influência do sistema das emoções no sistema imunológico. Dizem eles que o câncer é a primeira doença que vem de uma introversão de mágoas guardadas e não partilhadas, que seriam células intesticidas. Então eu vi quantas pessoas cancerosas, né, que após partilharem suas vidas, que às vezes não falou com ninguém, porque a terapia de grupo tem seu sigilo, né? E isso é muito importante nesse contexto. Também a terapia de grupo do luto. Essa é uma terapia que eu sempre insisto que todas as paróquias deviam ter. Porque, vejam, o luto, ainda mais nesse tempo de pandemia, quanta gente enlutada, quanta gente entristecida pela perda de um ente querido, não é mesmo? Então, o luto é uma das dores difíceis, porque, de repente, uma ausência que se foi, né, uma presença que se foi, e a gente fica aí, às vezes, sem saber o que fazer. Às vezes a gente vai no velório, vai no enterro, até o 7º dia, mas depois a gente esquece, às vezes, a pessoa enlutada. Então, quantas pessoas que conseguiram chorar pela primeira vez ali na terapia do luto, porque veio à tona certas coisas. O que aconteceu? A terapia de grupo é muito importante. Eu sou muito fã da terapia de grupo, que infelizmente no Brasil não se tem quase. Falar nisso, já dou aqui a orientação que você pode encontrar a terapia de grupo nas Mercês, a Marise, coordenadora, também no Santuário São Leopoldo, lá onde eu trabalhei, e na Universidade Federal do Paraná, toda segunda-feira, 14h30, tem lá um grupo bem organizado. Lógico que esse tempo de pandemia, mas logo as coisas voltam. Então, você já pode marcar na sua agenda que nesse espaço
ou individualmente, ou por telefone, você pode procurar uma ajuda nesse sentido. Então, vejam, novos métodos, novas maneiras, eu penso que as nossas paróquias todas deveriam ter, assim, um grupo de apoio ao luto, que é uma das dores mais difíceis e que nós, infelizmente, nós católicos, não damos o devido valor a essa dor que machuca de tal maneira. Eu quase sempre acompanhei quantas histórias doloridas e que a pessoa superou exatamente participando, sabendo que a dor dele não era só dele, era uma dor também de outras pessoas que estavam ali junto, e essa partilha da dor fez e faz com que o ser humano comece a ver a vida diferente. Porque, lógico, o luto não deve ser o fim de uma caminhada, nós temos ainda uma vida pela frente. Só que a gente precisa de pessoas, de ombros amigos, né? Diz que na hora da dor do luto, a parte mais importante do corpo é o nosso ombro, onde a pessoa pode... Não são, às vezes, tantas palavras, mas a presença. Agora, quando você tem a oportunidade de falar num grupo e te acolhe, quanto bem faz isso, né? A Nelly pode comprovar quantas pessoas foram ajudadas com terapia de grupo. Não é mesmo, Nelly? Eu estava me lembrando que, na realidade, eu comecei a terapia de grupo nas Mercês, na época que eu era praticamente sozinha de terapeuta, bem no início da entreajuda. Você lembra que tinha listas de pessoas na fila de espera para serem atendidos. Eu já comecei a atender lá porque você me convidou para ajudar a atender, porque era muita gente. E aí a minha lista também ficou muito grande, não dava conta, e aí eu pedi para as meninas da secretaria que agendassem assim de 5 em 5 pessoas que estavam na minha agenda, para eu ia tentar atender em grupo, para ver como é que ficava. E sabe que deu certo? A maioria das pessoas, os problemas muitas vezes eram parecidos, né? E foi uma experiência assim valiosa que eu jamais vou esquecer. E depois, então, nós começamos a terapia do luto e em seguida, não sei quanto tempo depois, a terapia do câncer, né? Agora mesmo eu estava vendo ali a Cleide falando que a terapia de grupo, do grupo do câncer, fez a diferença na vida do Arthur, falecido Arthur, nosso querido amigo que descansou. É verdade, Cleide, o Arthur não perdia nunca o nosso grupo do câncer, toda quinta-feira de manhã. Então, realmente é uma coisa assim, não difícil, basta ter um bom terapeuta que acompanhe o grupo. Lógico, tem que ter sigilo no grupo, mas é algo que em todas as igrejas deveria ter algum profissional que se dispusesse a ajudar as pessoas, principalmente as pessoas enlutadas. Como diz o Frei, é a dor que mais dói, a dor que mais machuca, perder um ente querido, né? Então, realmente, o nosso desejo é que não pare nunca nas Mercês. Nós continuamos agora com a pandemia, o grupo do câncer parou, mas a do luto, a Marisa estava recomeçando agora, já a partir de quinta-feira. Estava recomeçando. Isso, Frei. Certo, muito bem. E uma das coisas que a gente insiste muito, para a gente se voltar muito na celebração da Interajuda, sobre a gratidão, porque nós herdamos muito da religião católica muitas culpas, e que isso faz um mal muito grande, né? E a culpa é uma desgraça na vida das pessoas, né? E a gente traz muito peso de culpa devido aos problemas do passado, né? E de uma religião, talvez não por maldade, mas dentro do histórico, onde Deus era visto muito como Deus punitivo, o Deus castigador, o que me manda para o inferno. Então, a gente trabalha muito esse lado também da gratidão, porque quando eu concentro naquilo que eu tenho de bom, as culpas também vão sumindo aos poucos da nossa vida, né? Porque às vezes a gente, por causa de um erro que a gente cometeu, às vezes a pessoa pensa que tudo está perdido. Então,
a gratidão é uma característica que a gente sempre enfoca muito, né? Perceber o quanto nós somos abençoados, o quanto Deus nos ama, o quanto temos de bom na nossa vida. Que o nosso subconsciente se programa assim, vocês sabem. A nossa imaginação, ela é programada juntamente com a emoção, pensamento positivo e emoção junto faz a programação. Então, é muito importante que a gente tenha uma imagem boa de um Deus que ama. E isso a gente procurou passar e passa na celebração da Interajuda, uma imagem de um Deus amoroso, um Pai bondoso que me acolhe de braços abertos, né? Porque eu creio que é muito importante termos uma ideia mais sadia de Deus, né? Eu lembro da famosa frase do Jung, que eu gosto muito, né? Dizia ele, nada mais precioso quando bem entendido, mas nada mais pernicioso quando mal entendido. Às vezes, em nome de Deus, quantas coisas nefastas acontecem. Então, a gente tem que se voltar para nós mesmos. E uma coisa mais que a gente trabalha muito na Interajuda é você trabalhar a tua autoestima, porque às vezes a gente não se cuida como deveria. O que Jesus falou? Ama teu próximo como a ti mesmo. Vamos primeiro nos amar. Por isso que a técnica de relaxamento é importante, que nos leva a um aprofundamento sobre as qualidades internas que nós temos. As qualidades são imensas, infinitas, né? Então, saber agradecer. Então, quando a gente agradece, a gente atrai coisas maiores e melhores, né? Tem um autor chamado Coué que diz assim, que se a tua única oração na vida foi aprender a dizer obrigado, essa oração é suficiente, dizer, porque através da gratidão vem tudo que é bom na sua vida. Então, por isso o novo método, né? A gente nunca quer, e fique claro aqui, não queremos nunca ir contra as normas da diocese, nem daquilo que a igreja recomenda. Nós apenas queremos descobrir, com a Interajuda, e que foi feita com a aprovação do bispo Dom Moacir Witt, de memória, que está junto a Deus, ele que nos aprovou inicialmente. A gente sempre quer trabalhar em sintonia com nossa igreja. Então, porque muitas pessoas acham que isso aqui é coisa de nova era, que é proibido, que não é que se viu, né? Na verdade, o que a gente fez e faz na Interajuda sempre teve a aprovação da nossa igreja, dos nossos bispos. Então, são novas maneiras, como diz ali o documento Novo Milênio, temos que descobrir novos métodos, novas expressões, novo ardor de evangelizar, né? Então, dentro desse contexto, é muito importante a gente caminhar com a nossa igreja e não fazemos nada além daquilo que o plano de pastoral nos fala, a gente sempre obedece aos nossos bispos, mas sempre dialogamos, tentamos oferecer, digo, olha, esse é um caminho que podia dar certo. Então, com a bênção e aprovação do senhor bispo, assim como aconteceu com a Interajuda, que já há 19 anos funciona, é uma bênção e queremos aqui agradecer de coração, né, aos bispos que nos apoiaram e nos incentivaram nesse contexto. Concorda, Nelly? Isso aí? Com certeza. Um ramo da Interajuda que não podemos esquecer de lembrar são os cursos de parapsicologia, que iniciaram com cursinhos para mães gestantes. Eu me lembro como se fosse hoje, um dia você me falou, a gente precisa pensar num trabalho de prevenção com os jovens. E eu respondi, o trabalho de prevenção tem que começar muito antes, lá na barriga da mãe. Aí você me falou, então, assuma aí e veja o que pode fazer. Aí a gente montou, eu com o Flávio, para o psicólogo também, nosso colega, montamos uma apostila de parapsicologia, na linha da parapsicologia, para orientar mães gestantes.
A princípio, era um curso por semestre, um curso no primeiro semestre, e no segundo semestre, em geral, era uma semana, todas as noites, o curso para gestantes. Desse curso, hoje eu conheço meninos já com seus 15 anos, que foram gerados por pais que participaram desse curso e que hoje me digam, fez a diferença, a grande diferença, saber programar um filho já a partir do ventre materno. E desses cursos para mães gestantes, nós abrimos depois, ampliamos para mães em geral, porque aparecia muita mãe com problemas com filhos, e então estendemos que o curso podia ser para todas as mães que quisessem participar. E até hoje nós estamos agora com a pandemia, infelizmente teve que parar, porque seria aglomeração, né? Mas desde aquela época existem os cursos de parapsicologia, onde se dá a base da parapsicologia do sistema Grisa, né? Em geral, são 4 encontros, de 1h30 a 2 horas, estávamos dando todas as quintas-feiras. Esse curso, eu gostaria até de ter essa estatística, de ver quantas pessoas hoje são formadas pelo sistema Grisa, pelo IPAP, que conheceram a parapsicologia através desses cursos lá da Igreja das Mercês, né? Muitos e muitos hoje são meus colegas, foram meus clientes e hoje são também parapsicólogos, graças aos cursos dados lá na Paróquia das Mercês. Esse é um ramo que realmente não podemos esquecer, além das terapias de grupo e tudo mais, né? Também lá no Santuário São Leopoldo, né, esses cursos de parapsicologia continuam sob a liderança da Ariane, né, muito bem preparada, a Roseli, aquela turminha lá, e posso dizer que o Santuário São Leopoldo, né, infelizmente devido à pandemia, lá também está acontecendo a celebração da entreajuda, né? Então, são esses 2 lugares, nas Mercês e lá no Santuário São Leopoldo, na cidade industrial, e também temos lá voluntários, tem pessoas que dão o curso, aquilo que a gente fez nas Mercês também acontece no Santuário São Leopoldo, aquela região de Curitiba, ali onde tem muita gente também carente, necessitada. Porque, na verdade, gente, o carente, os caídos da sociedade, antigamente parecia que era só quem passava fome. Hoje, o grande problema afeta todo mundo, né? Eu vejo nesse tempo aí de coronavírus, não há diferença de idade, né? Pessoas da alta sociedade, deprimidas, tristes, às vezes desesperadas, com pânico, com angústia. Então, não há somente aquele que passa fome, a necessidade também da pessoa de ter uma palavra de esperança, também é para a pessoa de, às vezes, uma condição financeira até boa, mas, às vezes, falta ali o espiritual, falta, às vezes, alguém para ouvir, porque o dinheiro não traz aconselhamento, né? Ele ajuda para muita coisa, mas, na verdade, a gente precisa acolher, que falta muito, acolher as pessoas, né? As nossas paróquias precisaria caprichar mais no acolhimento às pessoas, né? E especialmente nas horas difíceis, nas horas da dor, nas horas de angústia, como é esse tempo que nós estamos vivendo, né? Então, tem pessoas perguntando aí se a gente atende online. Os telefones de nossas paróquias, agora, nem sempre, às vezes, a gente encontra na hora a pessoa, mas eu sempre também atendo, né? Eu estou agora em Almirante Tamandaré, né? As pessoas que ligam, que a gente procura dar um apoio, dar uma força, e também, dentro do possível, limitados as prescrições de prudência, a gente atende também as emergências. Então, a gente pode estar fazendo o que podemos. Agora, eu creio que muito peso
das comunidades poderiam ser amenizados quando mais profissionais orientados pela paróquia pudessem também ajudar na linha da emotividade. Eu lembro muito bem Dom Pedro Fedalto, nosso grande bispo emérito, sempre dizia assim: o futuro será dos terapeutas, porque vai ter tanto problema que os terapeutas vão ter muito trabalho, dizia ele. E, na verdade, nós temos que nos preparar para o futuro. E, inclusive, terminada essa pandemia aí, nós temos que estar preparados, nós de igreja, para acolher muitas pessoas que vão vir até nós com o coração machucado, marcado, triste, por mil e um motivos na vida de cada um deles. Então, eu sempre bato e insisto nesse ponto, porque não custa, talvez, o sacerdote da sua paróquia dar uma presença, convocar a comunidade, profissionais, psicólogos, terapeutas, né? E dentro dessa linha, que possa ouvir o povo de Deus. Isso é importante, porque os sacerdotes são poucos, uns velhos, outros com problema, e a gente precisa, né, ter uma igreja mais ampliada nesse contexto, especialmente para ouvir, ajudar, dar força, dar coragem ao povo. Esse é o Cristo caído que nós precisamos dar a mão hoje. As pessoas deprimidas, tristes, desiludidas, com quem não tem com quem partilhar o sofrimento do dia a dia. Cabe a nós, cristãos, sermos essa presença, certo? Quanto ao atendimento online, uma pessoa de Bandeirantes, que eu vi que estava perguntando, a gente vai deixar, vai ficar o nosso contato no Instagram e podemos indicar também outros terapeutas que atendem online, mas não é nada difícil, é só a pessoa combinar por WhatsApp, ter um horário que seja viável para ambos, e se atende, sim, online, sem problema nenhum. Eu mesmo atendo várias pessoas de outras cidades, de outro estado, até online. Hoje tem toda essa facilidade da tecnologia e a gente não vai deixar ninguém sem atendimento, né? Então, a pessoa que perguntou ali de Bandeirantes, sinta-se à vontade. Se eu posso depois te indicar outros terapeutas também que também atendem online. Tá bom? Eu queria dizer... Pode falar. Fala. Eu queria lembrar que a técnica de relaxamento, que é a primeira parte da celebração de entreajuda, que hoje é recomendada até pela classe médica, porque ela reduz em muito, um dos grandes benefícios, reduz o estresse. E o estresse, segundo uma pesquisa americana, é 90% responsável pelas doenças. As pessoas procuram auxílio médico devido a estresse. Não vão no médico falar, estou estressado, mas estou com alteração de pressão, dor de estômago, dor de cabeça, dores não sei aonde. Vai ver a causa profunda onde está. Estresse, excesso de estresse. E as técnicas de relaxamento, se a pessoa realmente acostuma fazer uma pequena técnica todo dia, ela vai aprender na celebração de entreajuda. Quanta gente aprendeu a meditar, a relaxar na celebração de entreajuda, nesse primeiro momento. É muitíssimo importante essa técnica, muito benéfica para a nossa saúde física, mental e espiritual. Tanto é que, logo nos primeiros anos já da existência da entreajuda, foram tantas as pessoas que sugeriram que a gente gravasse os relaxamentos para poderem fazer em casa, que nós começamos a gravar CDs. Lembra, Frei Alvadir? A gente começou a gravar CDs de relaxamento devido a muitas sugestões de pessoas que a gente terminava de fazer relaxamento da quinta-feira, vinha quanta gente, me dá uma cópia, você pode me passar uma cópia. E assim eu comecei a pensar em gravar. Então, hoje nós temos 11 CDs gravados. Nesses 11 CDs tem pelo menos 22 meditações diferentes, que são 2 meditações em cada CD.
Eu sei que muita gente não tem mais aparelho, mas você pode adquirir o CD e passar por um pendrive, muito fácil. Tem CDs para você adquirir na paróquia, na Secretaria da Paróquia das Mercês, lá no Almirante Tamandaré com o Frei Alvadir, aqui no meu consultório, lá no Santuário São Leopoldo. Tem vários lugares onde posso adquirir os CDs de relaxamento. Quanta gente se curou de insônia, de outros, de irritabilidade, de nervosismo, de ansiedade, toda noite ouvindo um CD de relaxamento. Então, devido aos benefícios enormes, aos comentários que eu escuto, em geral, das pessoas que escutam os CDs, que fazem. Às vezes brincavam. Chegava uma pessoa para mim e dizia assim, depois que eu comecei a dormir com você, eu não tive mais insônia. Eu achava graça. Depois que ficava ouvindo meus CDs à noite, acabou a insônia. Então, procurem fazer essa técnica, quem quiser realmente se aprimorar em meditação, que é uma técnica hoje muito recomendada, principalmente pela classe médica. É isso, Frei. Também. Lá o Alexandre Carraro, né, também, lá do SIC, fala da importância que o governo podia dar também para esses voluntários que atendem, que falta também essa omissão. Também do SIC, o pessoal lá agradece ao Frei Lovato, ao Frei Vanderlei e a Ariane, porque continuam dando uma sequência maravilhosa aos trabalhos, né, da entreajuda, a participação na entreajuda, né? Então, é muito importante que nesse contexto que estamos vivendo agora, nós estamos fazendo aqui o que é entreajuda realmente quando não tem pandemia. Agora, essa coronavírus aí está a gente um pouquinho amarrado, mas dentro do contexto nós estamos fazendo aquilo que é possível, né, para que a gente possa realmente ajudar o povo de Deus que sofre. E quero aqui lembrar, você que precisa de uma orientação, às vezes em casa mesmo, né? Eu gosto muito, você vai lá no YouTube, você digita ali a Louise Hay, o rei, em inglês, tem várias técnicas de relaxamento. Ela é uma criatura que ajuda muito, além dos CDs que a Nelly falou, você entra no YouTube, põe técnica de relaxamento, você tem várias. Porque a técnica de relaxamento ajuda você a baixar a frequência mental, porque nós vivemos numa frequência gama, como diz a Prana, uma frequência muito elevada de energia. E essa é uma perda de energia que desgasta o nosso sistema imunológico, né? Então, técnica de relaxamento é muito importante. Agora, não esqueça da oração. Falta muito na vida de cada um de nós. Aprender a orar, meditar, ouvir as palavras de Deus, né? E fazer com que aquilo entre em nosso coração. Quando as técnicas de terapia nenhuma serve e que você acha que está no fim do poço, lembre que você tem um Deus que te ama, que te protege, que te ajuda, está do teu lado. Não desanime. Vá em frente, porque a vida realmente é uma bênção. Então, quero lembrar que todos nós somos anunciadores da Boa Nova. Fale mais de coisas boas para as pessoas, né? Para eliminar o medo, a angústia, esse desespero que bate na vida de tantas pessoas. Então, não esqueça da meditação, da oração, ter tempo para você, recolher-se no seu íntimo, no seu interior. Existe uma força maravilhosa onde Deus mora. Com Ele, tudo será superado. Técnicas de terapia ajudam e muito, como não, são novos métodos, mas aprenda a ter uma intimidade maior com Deus, porque isso é o que vai dar força e coragem na vida de cada um de nós. A Cristiane está me lembrando aqui que no site do IPAP tem 5 áudios de relaxamento gratuitos. Então, tem material bastante para quem quer realmente se exercitar nas técnicas de relaxamento e meditação. Eu quero concluir dizendo que realmente a celebração da entreajuda é uma celebração de amor,
se estivermos com o coração cheio de amor, podemos ajudar sempre quem precisar de nós. Pessoas necessitadas nos cercam diariamente. É preciso ter olhos, sensibilidade para ver, para sentir, para perceber o outro, perceber a necessidade do outro. Todos nós temos necessidade de nos sentirmos úteis, nos sentirmos amados, nos sentirmos aceitos. O outro também tem essa necessidade. Então, que a gente desenvolva mais essa sensibilidade de realmente amar o outro como gostaríamos de ser amados, né? O amor é a essência de tudo. O amor é a pomada milagrosa que tudo cura. Amemos, então, que a nossa semana seja realmente uma semana de amor. Nossa vida seja uma vida de amor. Muito Então, para obrigada, terminar, professor. vamos dar uma bênção. Hoje é o dia da Bíblia. Lembre que essa riqueza que você tem dentro de casa, coloque na sua vida também. Concentre um pouquinho. Senhor nosso Deus, derrama a tua bênção sobre as pessoas que nos acompanham nesse momento. Ilumina nossa mente e nosso coração, para que possamos encontrar novos meios para te amar, para te proclamar e para descobrir caminhos de nos libertar dos problemas e também de ajudar as pessoas que sofrem. Te pedimos, Deus da vida, tu que disseste, eu sou o caminho, a verdade e a vida, transforma a nossa vida em vida de amor. Abençoa nosso lar, nossa casa, nossa semana, e que os cientistas descubram caminhos para que a nova vacina para evitar-se o coronavírus na nossa vida. Que a ciência descubra, com a luz de Deus e com a força dos nossos cientistas, a libertação de todo o mal. Que Deus dê a você a bênção que você mais precisa para a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, gente querida. Até de repente. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesse momento e todo mundo que nos assessorou também para estarmos aqui juntos nesse instante. Obrigado. Paz e bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Alejandro. Obrigada, Cris. Obrigada, Frei Evadir, pela sua participação. Muito obrigada a todos vocês que participaram da nossa live. Tenha uma ótima noite. Amém.